Olá para todo mundo, eu sou a Aline e esse aqui é o meu canal, Aline Livros. Hoje então nós vamos conversar sobre a última esposa retratada nesse livro aqui, da Alexandra Popov. Ela é ninguém menos do que a Anna Dostoiévski ou a Anna Dostoiévskaya, para os mais rigorosos com o idioma russo. E hoje então a gente vai conhecer as muitas aventuras e as desventuras da vida dela com o marido. A Anna nasceu em 1846, em São Petersburgo. Ela era um dos frutos de uma união muito equilibrada. Os pais dela tinham uma diferença de idade muito grande, parecida com aquela que ela tinha com relação a Dostoiévski. E ela achava que a vida equilibrada e harmoniosa da família tinha a ver com esse laço que existia entre os pais. A Anna foi uma das primeiras mulheres a se candidatarem como alunas do curso de estenografia que começou a ser oferecido na Rússia. Era uma novidade no Império Russo, mas na Inglaterra isso já vinha desde 1860, tanto que o Charles Dickens já fazia isso no trabalho dele como jornalista. Era uma época em que o pai da Anna também estava muito doente. 1866 foi a época que ela começou o curso, mas era muito difícil, não era para qualquer uma. Tanto que apenas 19 mulheres conseguiram se formar. E a Anna, ela praticou bastante. O pai dela estava doente na época e ela conseguiu fazer o curso por correspondência, ela conseguiu fazer boa parte das atividades em casa. E depois de 3 meses de muita prática, ela conseguiu então se firmar como estenógrafa. Tanto que ela era a única mulher que o professor dela recomendava para trabalhos literários. E foi assim, então, que a Anna chegou até o Dostoiévski. Ela soube que ele precisava de uma estenógrafa para finalizar um romance com a maior das urgências e que ele pagaria 50 rublos pelo projeto. A Anna, ansiosa por ser independente, é interessante porque ela fazia parte de uma geração de mulheres que tinha sido extremamente favorecida com acesso à educação, à independência financeira, em função das reformas feitas pelo Alexander II, esse czar libertador. O Dostoiévski estava super pressionado pelo prazo e ele não acreditava que ele poderia finalizar o projeto, entregar o romance concluído, e ele no início duvidou um pouco das habilidades daquela jovem que tinha se apresentado ali para ele. Mas ao final do período, até um pouquinho antes, eles conseguiram finalizar. O Dostoiévski enviou o romance e ele ficou surpreso, porque não só a Anna tinha demonstrado uma grande habilidade com aquela tarefa da estenografia, mas também ela tinha dado apoio a ele, ela tinha aumentado a autoconfiança dele, já que ela era uma fã dos romances dele. Ela cresceu lendo O Gente Pobre, os primeiros fascículos do Crime e Castigo, Humilhados e Ofendidos. Ela tinha ficado muito enternecida, muito encantada com a obra dele. Então, ela confiava naquele trabalho que ele estava desenvolvendo porque ela já tinha visto mostras do gênio dele. Para quem não sabe, a estenografia é uma técnica que trabalha com uma cópia rápida de palavras através da abreviação dessas palavras. Então, é possível que um texto seja copiado de uma forma bem mais rápida através dessa abreviação e mais tarde, então, a Anna copiava todo o texto ditado pelo Dostoiévski. Então, ao final desse trabalho, o Dostoiévski contou para Anna uma história fictícia que ele estaria desenvolvendo sobre um artista bem mais velho e uma jovem por quem ele estaria extremamente apaixonado, e perguntou a ela o que ela achava que a personagem da história deveria responder. A Anna entendeu o jogo, a metáfora, e aceitou a brincadeira e também aceitou o pedido. E logo depois eles já estavam casados. Foram poucas semanas entre o pedido e o casamento em si. Quando finalmente o casamento se concretizou, a Anna percebeu que aquela vida familiar era completamente diferente daquilo que ela tinha imaginado. Ela já sabia desse ambiente de penumbra, um tanto quanto depressivo em que o Dostoiévski vivia, e certas exigências que ele precisava para trabalhar. Mas o grande problema dela eram as frequentes interrupções da família dele. Ele morava com os sobrinhos, filhos do irmão falecido, Mikhail, e também o Pavel, o enteado dele, que era uma grande responsabilidade, uma obrigação moral para ele,
também era um fator que acabava afastando o Dostoiévski e a Ana, afastando no sentido de que não permitia que eles realmente tivessem uma vida de casados, uma vida próxima. A pressão dos credores também era muito grande, a pressão da família por mais dinheiro. Então eles decidiram passar um tempo no exterior. E lá, entre 1867 e 1871, eles vão conhecer uma vida muito difícil. Não só porque o Dostoiévski não conseguia trabalhar direito e os adiantamentos eram muito inferiores às despesas que a família tinha, mas porque ele apostava todo o dinheiro na roleta. Ele se deslocava para cidades próximas em que eles estavam hospedados e lá ele perdia tudo. Ele penhorou casacos, roupas, joias que ele deu de presente a Ana. Ele chegou a penhorar a própria aliança de casamento, a aliança da Ana. Então foi uma vida muito difícil, muito árida. E a Ana sustentou aquilo de uma forma inigualável. Ela chegou a emprestar dinheiro para ele, ela chegou a penhorar coisas que tinham muito valor emocional para ela, porque ela achava que se ele fosse jogar, ele voltaria menos nervoso, menos ansioso, e assim ele teria paz para escrever. Eles perderam uma filhinha, a primeira filha do casal, a Sônia, por conta de uma pneumonia. Mas eles tiveram mais 2 filhos e eles vão retornar então para a Rússia em 1871. Interessante que antes de fechar esse período de autoexílio no exterior, o Dostoiévski fez a última grande aposta dele. Ele se deslocou para Wiesbaden e a Ana tinha dado a ele todo o dinheiro que ela tinha conseguido economizar e ele gastou todo o dinheiro, ele perdeu todo o dinheiro num cassino, na roleta. Mas essa perda, junto com outros elementos, outros acontecimentos, sonhos com o pai dele, o Dostoiévski era um cara muito místico e ele ficava muito impressionado com determinados sonhos, determinadas coincidências entre acontecimentos na vida deles. E ele decidiu então que naquele momento essa obsessão pelo jogo ela tinha terminado. E ele voltou super criativo para escrever Os Demônios. E chegando na Rússia, eles tiveram que enfrentar não só a pressão da família, como a pressão dos credores. E o Dostoiévski estava atormentado pela ideia de poder ser mandado para a prisão por conta das dívidas. E a Ana percebeu que essa pressão toda fazia com que ele não pudesse trabalhar. Então, ela mesma negociou com os credores todas as dívidas dele, dívidas de editoras que ele teve com o irmão, dívidas do irmão, dívidas da família. Ela renegociou tudo isso e conseguiu então pagar todas as dívidas por mês em 10 anos, até 1881. Então esses 10 anos foram extremamente importantes, foram anos de construção, de ascensão para o Dostoiévski. E a Ana estava ali ao lado dele o tempo todo. No início ela pensou em arranjar um emprego como estenógrafa, chegou a conseguir algumas oportunidades, mas o Dostoiévski era muito ciumento e precisava que ela ficasse em casa para ele ter paz para escrever. Ela tinha parcelas de dívidas para pagar por mês, então ela não teve outra alternativa a não ser investir na profissão do marido, nessa profissão de escritor, e fazer com que isso desse certo. Com o final da redação dos Demônios, eles decidiram fazer alguma coisa um pouco mais ousada. Eles decidiram, eles próprios, editar esse romance. Então, eles contrataram uma tipografia conceituada. A Ana assumiu tudo isso. Dostoiévski só ficou no final com a responsabilidade de revisar as últimas provas do romance. E ela cuidou de toda a parte administrativa. Ela pediu ajuda a muitos amigos, muitos conhecidos do casal. E ela conseguiu, ela aprendeu muito rápido, ela desenvolveu habilidades administrativas incríveis e conseguiu então editar o romance. E eles enviaram então para vários livreiros, ela vendeu muitos exemplares e ela conseguiu um lucro absurdo. E foi então a partir dessa época que eles conseguiram, com essas habilidades da Ana, com a forma como ela conseguia economizar, com
O talento do Dostoiévski, que podia então se realizar, se expressar em romances, já que ele tinha bastante paz para escrever agora, a gente vai conhecer então esse momento de ascensão, de crescimento, em que o Dostoiévski vai se tornar meio que um oráculo na Rússia, ele vai ser muito procurado, ele vai ser contratado em 1873 para editar um jornal conservador e a Ana vai estar por trás de tudo isso. Ela vai estar ali segurando a barra, amenizando as confusões. O Dostoiévski era extremamente grosseiro, ele tinha muita dificuldade em se relacionar com as pessoas, ele entrava em conflito com os diversos colaboradores desse jornal. Então a Ana estava sempre ali para parar as arestas, para resolver os grandes problemas e permitir que ele fizesse aquilo que ele sabia fazer, que era escrever. Esse sucesso com essa publicação dos Demônios acabou fazendo com que eles pensassem em editar, em publicar outros romances. E foi assim que eles fizeram até 1881, o ano em que o Dostoiévski vai morrer. A Ana nunca o acompanhou a eventos literários, esses saraus e eventos que celebravam então esse crescimento, esse escritor redimido que tinha ido para a Sibéria em 1849 e que estava ali no auge, que tinha caído nas graças do czar, do Pobedonoshtsev, que era o chefe do Santo Sínodo na época, um funcionário público que mais tarde veio desempenhar um papel muito importante no governo russo, no Império. Em 1881, Dostoiévski vai então falecer, as dívidas dele vão acabar nesse mesmo ano, mas a Ana vai continuar a investir na publicação de obras e em 1906 ela vai vender os direitos autorais das obras completas do Dostoiévski, mas antes disso ela vai atravessar os momentos das revoluções rurais, ela vai enfrentar toda a situação política conturbada da Rússia no início do século XX, mas ela vai criar uma instituição de ensino, um internato, um colégio Dostoiévski para meninos e meninas, e ela vai formar muitas preceptoras, muitas professoras que vão então dar aulas no campo. Em 1917 vai ser o ano mais difícil. Com a ascensão do Lenin, dos bolcheviques, ela vai ter que se deslocar para vários lugares na Rússia, fugindo da guerra civil. Ela vai terminar em Alta, num hotel, e o pior pesadelo dela vai se concretizar. O pior pesadelo era que ela vivesse na penúria com os filhos depois da morte do marido. E aquele período de equilíbrio, de paz que ela tinha conquistado com os próprios esforços e os do Dostoiévski, eles vão vir abaixo com a guerra civil. Ela vai perder contato com a filha dela que vivia na Europa, em Berlim, e ela não vai conseguir contato com o próprio filho que mora em Moscou. Então ela vai depender para pagar o hotel e os remédios caros que ela precisava. Ela vai depender da ajuda de amigos, de conhecidos, de empréstimos, da boa vontade das pessoas que o casal tinha conquistado naqueles anos venturosos do crescimento, da fama do Dostoiévski e da fama dela como estenógrafa, como o braço direito do marido. 1917 até 1922 vai ser uma época muito complicada, de muita fome, de muitas epidemias, várias doenças vão retornar de forma galopante e é nessa época que a Ana vai morrer. Em 1921, o filho dela vai morrer de tifo em Moscou, o Fyodor, que tinha o mesmo nome do pai, e a filha dela vai morrer em 1926 de leucemia, em Berlim. É o neto dela, o filho do Fyodor, o Andrei Dostoiévski, que vai então lutar até o final para que os restos mortais dela sejam transferidos para o mesmo mosteiro, o mosteiro de Alexander Nevsky, onde o Dostoiévski tinha sido sepultado em 1881. Então, essa é a história da Ana Dostoiévski, uma história muito fascinante, muito incrível, impressionante como ela confiou no talento, apesar de todos aqueles defeitos, todos aqueles problemas que o marido tinha, o jogo compulsivo, além da epilepsia e dos parentes todos em cima dele. Então, ela foi realmente uma mulher incrível. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série de pequenas biografias que eu fiz através da leitura desse livro, As Esposas, da Alexandra Popov. E eu vejo vocês, então, nas nossas próximas leituras.